Olá, pessoal, tudo bom? Aline Leporassi aqui falando. Então, a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast, Aline Leporassi. E hoje eu estou recebendo aqui com muito prazer um colega nosso, aqui do TRT da Primeira Região, o Felipe Rossi, para falar um pouquinho, né, sobre a preparação dele para concurso e agora especialmente sobre a prova oral, né, a última etapa, vamos dizer assim, eliminatória do concurso para juiz do trabalho, levando em consideração o resultado da nossa, que saiu há pouco tempo, dos aprovados da sentença para a prova oral. Então, a gente trouxe ele aqui para conversar um pouquinho, né, tanto, como eu falei, sobre a história dele, como a preparação dele para concurso. Estou aqui com a minha amiga e companheira Bianca Merola, que vai me ajudar aqui na condução do podcast de hoje. Oi, pessoal, boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depende da hora que você vai estar assistindo a gente. A gente, mais uma vez, veio aqui, né, conversar com vocês. E hoje a gente trouxe um convidado super especial. Felipe passou comigo no mesmo concurso que eu, que foi o primeiro nacional unificado. E vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, de concurso, de estudo de prova oral. E aí, Felipe, como é que foi? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Aline, Bianca. Bianca é minha colega de concurso e estou muito feliz de estar aqui, né, para falar um pouco da trajetória que é um tanto árdua, né, para chegar na cadeira de juiz do trabalho. Bom, quando eu comecei a estudar, né, eram concursos regionais ainda, eram regionalizados e então era aquela época que a gente tinha várias reprovações, assim, né? Até conseguir alguma coisa. É engraçado você falar isso, todo mundo pensa só no lado positivo, né? Ah, tem muito concurso, mas também, ao mesmo tempo que tem muito concurso, tem muita reprovação. Exato, foram 11. Se eu não salvo engano, foram 11 reprovações em prova objetiva. E passei por uma segunda fase no Rio Grande do Sul, em 2016. E abri o edital do Nacional em 2017. Né? Foi quando eu falei assim, essa prova é minha. E eu trabalhando, eu era assistente de juiz na época e era produtor de sentença, sabe? E então passei a focar melhor, sabe? Me dedicar melhor, sabendo que aquele era o concurso que eu estava esperando. Mas você, quando começou a estudar, assim, quando você teve contato com o seu trabalho, você já queria ser juiz ou foi uma coisa que foi sendo construída ao longo dos anos de você como servidor? Não, na verdade, Aline, eu estagiei na PGE, na área trabalhista, lá em Niterói, e não era... Eu não achava legal muito a área trabalhista, sabe? A vida dá muitas reviravoltas, né? Então, quando eu fui perceber, o primeiro concurso que eu passei foi para servidor do TRT. Entendi. Né? E dentro do TRT, eu nunca quis ser juiz, que eu queria ser advogado público, que eu achava eu sempre fui muito dinâmico, eu queria uma coisa mais dinâmica, sabe? De subir em tribuna, sabe? De andar em fórum, não sei o quê. E, de repente, eu me vi colocado num lugar onde eu estava resolvendo os problemas, resolvendo processos, e aquilo me conquistou, e eu vi que aquilo era a minha vocação. E é até engraçado você falar isso, porque a gente acha realmente que quem está como juiz fica ali só recebendo as coisas, e o nosso dia a dia é extremamente dinâmico. Fazer a audiência é uma surpresinha, né? Cada dia a gente tem uma surpresinha em pauta. Exatamente. Assim. E hoje em dia eu digo que eu cresci numa sala de audiência, né? Porque quando eu fui servidor, eu fui secretário de audiência, atendi balcão, fui assistente vara, sabe? Fiz de tudo na secretaria e com diversos juízes. Então eu fui aprendendo um pouquinho com cada um que foi passando ali, até com a Aline, quando era substituta. E eu fui assim, né? Me construindo juiz a partir daquele momento que eu decidi seguir essa carreira. E diante disso, quando eu resolvi, né, me dedicar totalmente para os estudos, né? Aí foi
ferrenho, né? É uma decisão muito forte e que você abdica de muitas coisas e para conseguir ter tanto tempo de estudo, né? E trabalhando ao mesmo tempo, né? E Eu estudava e o trabalhava. nacional foi um concurso longo, né? Vocês foi um Um ano e meio. concurso longo, né? As pessoas falam, porque esse concurso que está em curso agora, ele começou, o edital foi em janeiro de 2013, de 2023, e vai encerrar provavelmente em meados, um pouco mais para frente, 2024. Mas foi mais ou menos o tempo que durou o concurso de vocês, né? Ainda mais teve a questão de uma suspensão, enfim, houve outros problemas no concurso de vocês, até que vocês tomaram a pau. E isso é uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouco, porque as pessoas agora vai ter, né, essa aprovação da resolução desse exame nacional para magistratura. Eu não gosto de romantizar nada, eu não sou aquela que fala, tá tudo muito lindo, não. Mas as dificuldades, elas existem em qualquer concurso, não é? E sempre, desde a época dos regionais, como no nacional, eu acho que essas dificuldades, elas existem e vão existir sempre, não é? Não é agora que está tendo um problema, acho que isso acontece em todos os concursos. Assim, quando surgiu o concurso nacional, era uma caixinha de surpresas, né? Tanto que quando a gente teve que escolher tribunal, Sim. né? E deu muita confusão na época, porque não tinha... Os tribunais, nem os regionais se entendiam direito o que estava acontecendo. E, no final das contas, teve um monte de impugnações, mas isso faz parte do processo também. E depois que a gente passa, né? Acho que tem muita... Você fica para trás, né? Meio assim, porque você não esquece. Você lembra que teve uns perrengues, muitos espinhos, muitas noites de choro, assim, né? Mas elas ficaram para trás e a gente acaba superando tudo isso. Porque Quando vinha, assim, algum não em alguma prova, assim, alguma reprovação, em algum momento você pensou em desistir? Ou você Não, pegava nunca pensei em aquilo como... então você pegava aquilo como uma força para continuar. Você sabia que em algum momento o seu fora ia chegar. Quando eu resolvi passar, Então, eu falei assim, bom, eu tenho que passar no concurso, porque eu tenho que mudar de vida, porque eu tenho que fazer isso. Sim. Então, assim, vamos me organizar isso, tem que trabalhar 8 horas por dia, tem que estudar 6 horas por dia, tá. Vou se planejar aonde que eu vou procurar treinamentos e professores especializados que possam me amparar e me ensinar a me organizar dessa forma, porque tem que se organizar, né? Então, assim, era apostila de código computado, de edital sistematizado e um planejamento com agenda, né? Dia a dia. E as coisas vão fluindo, né? Você vai conhecendo pessoas também que vão te ajudando, vão te dando outras técnicas de estudo. E você vai adaptando conforme a sua realidade. Eu falo isso para os alunos. Você tinha 8 horas de estudo e as 6 horas 8 horas de trabalho e 6 horas de estudo. Mas tem pessoas que não têm esse número de horas disponíveis, tem gente que tem mais. Então você vai adaptando de acordo com a sua realidade para poder, né, chegar no objetivo. Umas pessoas vão demorar mais, outras pessoas vão demorar menos, mas, como eu falei, como a gente falou, faz parte do processo de cada um. Eu acordava, tipo, acho que umas 7 horas, daí eu estudava até as 9, daí eu fazia sentença até de 9 às 16, né? Ficava disponível para a juíza com quem eu trabalhava, que é uma das minhas mestras, mentoras. Hoje eu me vejo muito na audiência e na sentença, né, reproduzindo as coisas que ela me ensinou. E aí depois do tempo de estudo, né, aí tem o tempo de descanso, tudo. Você tem que se respeitar também, sabe? O equilíbrio, né? Você já era assistente no tribunal. Você acha, você falou que essa parte de ser assistente de juiz te ajuda hoje em dia, mas para passar no concurso, você acha que quem é assistente tem que fazer um curso de sentença ou não?
Eu acho que todo mundo tem que estudar concurso específico. Não é porque eu era assistente que eu deixei de fazer curso de sentença, ou curso de prova oral, nem nada, não, sabe? Muito pelo contrário. A gente não pode se gabar, achar assim, não, eu já sei isso, já sei resolver esse problema, já não. Diferente, Mas sabe? é. Prova é prova, realidade é realidade. Até porque, quando você faz assim, eu vejo pela minha assistente que trabalha comigo. Ela já tem os meus vícios, vamos dizer assim, né? Os meus entendimentos, os meus raciocínios que não necessariamente vão ser aqueles alinhados à banca do concurso, aquilo que o concurso quer te mostrar. Você tem quando você faz sentença com o juiz, você tem muito copia e cola que você faz no computador, ou você tem que fazer à mão, enfim. Eu acho que tem os desdobramentos, acabam sendo diferentes. Quando você estava no seu concurso, e agora puxando mais para essa questão da prova oral, que é o grande foco do nosso papo aqui. Quando você recebeu a notícia de que você foi para a prova oral, tirando, obviamente, da alegria, do choro, o que veio à sua cabeça naquele momento? Tipo assim, o que eu vou fazer agora? Você ficou perdido, procurou, como é que foi? O que me veio na cabeça, Aline, eu acho que foi assim, eu preciso ter minha cabeça organizada, eu preciso ter uma saúde mental, porque isso vai ser um processo difícil, né? E é um processo difícil a prova oral, né? Então, eu procurei, né? Fui procurar psicólogo, psiquiatra, fui procurar professores especializados, curso de oratória, tudo isso para me preparar. Porque não é uma prova oral só de conhecimento, ela é multidisciplinar, ela vai avaliar todo o seu ser ali como candidato a juiz, né? A sua postura, a sua forma de falar, né? A sua forma de gesticular. Você acha que a roupa é vista? Né? Até a roupa, assim, né? Porque ninguém chega desleixado assim, o juiz fica um pouco desmoralizado, né? Você tem que estar ciente de que você está ocupando uma cadeira, de que ela são muitas dimensões para chegar até ali, né? Que eu digo assim, tem muita... Acho que quando você vai estudar para a prova oral, eu acho que você tem que imaginar o seguinte, que você vai estar sentado ali e todo mundo vai estar te olhando, em audiência, né? Assim como os examinadores. A gente pode meio que fazer um paralelo, é como se os advogados e as partes fossem os examinadores, claro que com as suas devidas proporções, né? Mas você é avaliado num conjunto, você não acha? Ali, quando você senta ali para fazer a audiência e, consequentemente, quando você senta para poder fazer a prova, todo o seu conjunto é analisado, não é só a forma como você fala ou conhecimento jurídico, até porque vocês não acham assim, quem chegou até ali tem conhecimento jurídico, Sim. né? Ninguém duvida disso, apesar da gente, quando passa, fala assim, é sério que eu passei? Não é possível. A gente sempre meio que se duvida um pouco, né? Mas ninguém vai aprovar você numa objetiva, numa dissertativa, numa sentença, se você não tiver o conhecimento necessário. E o que você acha que na prova oral não dá para fazer? Tipo assim, se isso é o tipo de coisa que se fizer ou se não rolar, eu vou ser reprovado. Assim, quando eu passei prova oral e eu vi lá o nome dos examinadores na banca, eu pensei assim, bom, fulano tem que olhar para mim como ele era no início de carreira. Ele tem que ele tem que se reconhecer olhando para mim ali no candidato, Que legal. entendeu? E uma das pessoas que eu tinha assim, né, era o Luiz Felipe Vieira de Mello. E eu falava assim, ele tem que olhar para mim e se ver quando ele era candidato a juiz. Então, assim, eu tenho que assumir uma postura, eu tenho que assumir um conhecimento, um raciocínio coerente, sabe? Toda uma lógica, né? Para me portar ali, para que as pessoas me olhem e se vejam no início da carreira, né? É isso que a gente tem que passar na prova oral. Porque se a pessoa é ministro do TST, é porque tem muita bagagem, né? Passou por muita coisa, né? Então, se a pessoa está te examinando numa prova oral,
é porque, né, para chegar ali, precisa, né, comer muito arroz com feijão. E por isso, ele tem que ser o destaque da prova. O ministro tem que continuar sendo o destaque da prova. Sim, sim. A gente tem que criar uma empatia, né? Tem que criar uma circulação de olhares, Sim. de comunicação, né? A gente tem que verbalizar o que a gente está, se a gente está entendendo o que a gente está falando na prova oral, né? A gente tem que verbalizar se a gente tem alguma dúvida sobre a pergunta que foi feita. A gente tem que ter educação para pedir alguma pista se alguma coisa não foi muito bem compreendida. São muitas sutilezas assim que a gente precisa preparar, né, na hora para não chegar lá e sentar assim, não rola. São muitas sutilezas que a gente tem que aprender para se portar, para chegar lá naquele plenário lá, né? A gente foi plenário, não sei. E ser sabatinado por pessoas que têm 40 anos de experiência de magistratura. É porque quando eu passei há 20 anos, né? Então o meu foi aqui no plenário do TRT, né? Com o desembargador. Também. Mas vocês foram examinados por ministros do TST. Sem nenhum demérito quanto aos meus examinadores, mas, né? Vocês são pela mais alta cúpula do TST, né? Então, assim, eu acho que a postura do candidato tem que ser respeitosa, tem que ser adequada. O candidato tem que saber como se portar, como falar, não gesticular muito, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito com as mãos. Eu sempre falo isso com os alunos, olha, existem alguns vícios de linguagem, aquela coisa de né? Que até pelo nervosismo as pessoas acabam falando com uma certa frequência. Eu acho que um dos grandes problemas do candidato na prova oral, além disso, é travar, tipo assim, não conseguir responder absolutamente nada. E não quer dizer que você não saiba, você às vezes não consegue passar isso para o examinador. Aconteceu com você alguma coisa dessa, assim, no meio da prova? Alguma pergunta que você não sabia? Comigo não, né? Mas assim, se você não souber a resposta, você vai ter que procurar uma evasiva e tentar encaminhar um raciocínio jurídico, né? Porque no final das contas, eles estão testando o seu raciocínio jurídico, né? A sua razoabilidade, a sua proporcionalidade. Tipo assim, eu quero saber o dia que aconteceu, a lei, não sei o que lá. Se o cara te perguntou isso, se você não souber, você contextualizar com razoabilidade, com coerência, com lógica, uma construção de raciocínio, sabe? Que vai chegar um resultado, né? Que vai chegar uma solução para aquilo que foi posto, é suficiente. Então, por exemplo, ficar falando, não me recordo o tempo inteiro, pode até irritar, causar que às vezes a gente fala não me recordo para dar certo ar de humildade. Você não se recorda, você não se lembra, não vem à sua mente, ok. Mas ficar uma prova inteira falando não me recordo, aí acaba pegando um pouquinho mal até, né? Porque fica demonstrando que você parece que não tá nem tá com aquela força de vontade, né? De atingir o objetivo e ser aprovado na prova oral. Exato. Mostra uma certa psiquice até, né? Porque assim, não se recorda por quê? Estudou? Como é que não tá se lembrando? Né? Então, o que eles querem é assim, tipo, se você realmente não se recorda daquele tema, daquele assunto, excelência, não me recordo exatamente disso. É tudo uma forma de falar, uma forma de persuadir e de abranger o tema que foi proposto pelo ministro para você convencer ele que você está entregando uma resposta adequada. Ainda que você não sabe exatamente aquilo que ele perguntou, mas sobre o instituto, ou enfim, sobre alguma coisa, você está lembrando. Como é que surgiu a primeira Constituição no mundo? Exatamente, a primeira Constituição no mundo não ocorre no momento, mas as constituições surgiram a partir de manifestações na Inglaterra e tal, e cartas e não sei o que, isso, aquela. E você começa a mostrar para ele que você sabe da história das constituições, por exemplo. Se é isso que ele está te perguntando. Aproveita até um gancho para que ele faça uma pergunta que você vai saber e entra num tema que você sabe. Exato. Né? Exatamente.
No concurso nacional, nesse primeiro, eu sei que assim, não foi dado para vocês a oportunidade de disserte sobre o tema. Eles já chegaram fazendo perguntas, né, sobre o tema do ponto que vocês sortearam. Levando isso em consideração, você acha que o candidato ele deve dar respostas longas, né, tipo, começando com uma introdução, desenvolvimento e conclusão? Ele tem que ir direto ao ponto do sim ou não, ou, se possível, meio que ficar no meio do caminho? Não, na preparação à prova oral, existe um rito para responder à autoridade que vai estar te arguindo, né? Então, assim, quando ele faz a pergunta, ele te passa a palavra. E na mesa de audiência é a mesma coisa. Então, quando ele te passou a palavra, você sinaliza, responda, excelência, né? Começa a resposta, excelência. Com relação a isso, tá. São essas minhas considerações. Devolve a palavra ao examinador. É um jogo de educação e de audiência mesmo, sabe? E você acha que sempre que for feita uma pergunta, assim, você deve começar chamando de excelência, meio que pedindo a palavra ou aceitando a palavra que ele está te dando, para depois você devolver, e não responder automaticamente? Eu acho que isso talvez não tenha tanta relevância assim. Se forem vários. Porque o mesmo ministro vai perguntar várias vezes seguidas, né? Então, assim, excelência, com relação a isso, isso. Aí ele pode interromper e fazer uma indagação acerca de um ponto, de uma dúvida. Eu falo assim, sim, com relação a isso. Entendi. Isso. Não precisa toda hora ser estritamente formal igual um robô. Não precisa ser um robô na prova oral. Eles também não querem isso. Eles querem enxergar seres humanos ali. Aliás, eles querem se enxergar ali, né? Por isso que é muito importante até examinar a história de vida de cada um dos examinadores, para você compreender como que ele raciocina, como que ele pensa, né? O que ele gosta, né? Quem gosta de uma pasta vai fazer até uma pasta. Entendeu? Para saber qual é o perfil. Assim, esse aqui vai ser um pouquinho mais duro. Esse aqui vai puxar um pouquinho mais para o lado técnico, processual. Esse aqui vai puxar um pouquinho mais para o lado de direitos humanos. Então, é uma preparação muito complexa, né? Porque envolve a cabeça das pessoas que vão te sabatinar. Sim. Né? Então, a preparação para a prova oral é uma coisa, assim, que deixa a gente muito nervoso, né? Deixa a gente muito... Porque, assim, você tá lá, né? 99% do caminho andado. Mas você não pode vacilar. Você não pode, sabe... Eu acho que assim, você tem que chegar com confiança de que você pode, mas com cautela, né? Não é aquele excesso de autoconfiança também pode te derrubar nesse momento, né? É aquele 1% que pode te tirar, né? O 99% lá e aquele 1% que pode derrubar os 99%. É exatamente. Você tem palavras. Você nunca vai dizer para o examinador que você discorda dele. Ou que você... que a opinião é minoritária. Entendeu? Então você tem que ter a delicadeza e a sutileza também de saber das posições do examinador X. Ele vai te perguntar. Se ele for minoritário, ele vai querer que você fale que a posição dele é uma posição coerente. Sim. E que existe uma outra. Você não precisa valorar. Exatamente. Eu passei por isso. Você não precisa valorar os posicionamentos Dizer que é mais na prova oral. Né? Ele pode te apertar, mas qual que você prefere? Você vai julgar mais assim ou mais assado? Em minoritário. Dificilmente isso vai acontecer. Se isso acontecer, excelência, a razoabilidade, proporcionalidade, no caso concreto, eu devo examinar os autos. As circunstâncias do caso precisam ser examinadas antes de um pré-julgamento.
assim de forma tão espontânea, não é? Muito bom. Você falou dessa questão psicológica, eu passei por isso também. Eu também fui procurar psicólogo, psiquiatra na época, porque eu senti muito essa pressão. Eu me vi com o resultado na mão e eu falei assim, eu sou uma fraude, agora todo mundo vai descobrir. Eu passei agora por um milagre e eu vou chegar lá e vou travar, não vou saber falar nada, não vou nem conseguir falar meu nome. E aí eu tinha crises e crises de choro, eu chorava pra caramba. Aí eu fui procurar um psicólogo que ele começou a botar tudo no papel pra mim, falando, olha, não, se você chegou até aqui, ó, pensa todo o caminho que você percorreu. Você acha que você percorreu tudo isso, todo mundo errou na correção da sua prova? Que você não tem competência? Então, eu passei por isso também, de ter que procurar o apoio de um especialista para que eu conseguisse pegar essa confiança em mim. Foi muita cabeça. Fico muito a mil. Fica. Muito a mil. E eu tive muitos colegas que ficavam assim, muito fissurados, assim, eu acho que vou ser reprovado, acho que vou ser reprovado, acho que E colegas que a gente acharia que não tinham condições de passar e foram, e são ótimos juízes, sabe? Mas assim, a dica que me deram, assim, se a tua mente não... você tem que colocar a sua cabeça para trabalhar a seu favor. Porque você tem de tudo agora para... Tipo, se você quiser uma autossabotagem, tá aí. É o momento da autossabotagem. Então, assim, cuidado. Oriente a sua mente para ela trabalhar ao seu favor. Porque ela pode te prejudicar se você não tiver pleno. Até chegar no momento do sorteio de ponto, enfim, que saírem as datas, você acha que é importante fazer resumos? Já recebi o resultado, começar a pegar alguns pontos que as pessoas, onde tem mais dificuldade, fazer um resumo, se reunir com outros colegas que também estão na prova oral para dividir algum livro, julgados de um examinador, o que você acha? Acho que sim, Aline. Ao que eu me lembre, né, teve os pontos que a gente pegou dos concursos anteriores, de provas orais. Então a gente pegou e nos distribuímos, éramos 280. E cada um ficou responsável por 2 ou 3 pontos para atualizar de acordo com jurisprudência e doutrina. E isso foi muito útil, né, no período antes da divulgação da data da prova, né? Porque aquilo vai estimulando, né, e atualizando a gente. E uma dica que eu dou para todo mundo, para todos os meus amigos mais próximos, é uma coisa que eu ouvi do professor Fred Dier lá em 2007, eu acho, quando eu me formei. Que ele falou assim: leiam o volume 1 do Marinoni. Leiam. Para passar para a magistratura tem que ler o volume 1 do Marinoni. E eu nunca tinha lido. E chegou na prova oral, o volume 1 do Marinoni, que é de processo civil, cara, te dá um aspecto e uma amplitude de raciocínio jurídico que a gente não tem em nenhum outro livro. Tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada aqui não, tá? Mas é porque eu falo para meus amigos, para passar o raciocínio jurídico, passa por todo esse histórico ali, que é um livro muito importante, que a gente relega, assim, na faculdade, mas que chega na hora da prova oral, é complexo demais, é difícil, mas é um livro que faz assim com o teu raciocínio jurídico, sabe? Amplia tudo e conta a história da justiça, cada item, sabe? Eventualmente, o examinador vai ter esse livro Sim. como objeto de pergunta. Mas provavelmente, provavelmente. Então, é bom a gente ter noção, ler o que ele lê. Eu lembro que a gente ficava assistindo as palestras dos meninos, a gente ficava vendo na estante de trás, o livro que estava na estante de trás. A gente, qual é aquele livro? Vamos procurar, pra gente tentar fazer resumo, ler e fazer simulado entre a gente, enfim. E como é que foram as suas 24 horas?
né? Você foi lá, sorteou o ponto, porque eu sempre falo assim, são as 24 horas que a gente nunca mais esquece na vida. Mas como é que foram as suas 24 horas? Como é que foi os seus anjos, os seus colegas? Como é que foi até chegar lá? Foi assim, na época eu já tinha escolhido as pessoas com quem eu ia passar as 24 horas, né? Que são amigos meus, que é o Eduardo, tá? E o Diego, que é juiz de São Paulo. E a Fernanda Santiago também, que não é magistrada, mas também passou muitas provas orais. Hoje ela está no Ministério da Fazenda assessorando. E foram as pessoas que me acompanharam assim nesse processo, né? E para Brasília, eu levei, né, esses 2 amigos, né, que eram meus amigos. Além de melhores amigos de vida, também amigos de jornada de estudos, né? E então foi isso. Eu cheguei lá numa véspera, eles chegaram no outro dia, eu reservei um quarto, cada um no quarto e tal. E nós fomos sortear o ponto juntos, lá no Conselho Superior, né? Você gostou do ponto? Você Eu pegou? gostei, Aline. Eu acho que era ponto 194 ou 195. Eu lembro que era ação rescisória e eu amo processo. Amo processo. E não me lembro muito bem dos outros temas. Mas eu sei que era... Mas não ficou assustado, assim? De... Não era nada de absurdo, não. Mas era um tema longo, né? Ação rescisória. É um tema bem longo. Mas eu sempre gostei de processo. E então foi um momento assim muito especial, né? Que é o momento em que as pessoas estão ali se dedicando à mudança da sua vida, né? Verdade. Então é um momento muito especial e eu vou estar lá, né? Estudando junto com meu amigo, tudo. E assim, é uma preparação meio doida, né? Porque você tem 24 horas, você vai poder dormir, acho que 3 ou 4 horas, Por aí. né? Se conseguir, né? Se conseguir, se conseguir. Mas eu sempre tenho ajuda de remédio, tanto para estudar quanto para dormir. Porque assim, eu tenho minha cabeça, meu corpo e minha mente tem que estar apto. Então, sorteamos o ponto, né? E fomos lá. Eles foram para o quarto, eu fui para o outro e ficava lá. Aí ele mandava material. Você vai ler isso, 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 isso. Agora você vai fazer isso, 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 isso. Aí era assim, 50 minutos, ou de 40 minutos, ou de hora em hora. E tinha um grupo virtual que ia mandando material, né? Que eram os anjos virtuais. Né? Tem vários outros colegas. Tem a Camila Keres, lá de São Paulo. Nossa, tem tanta gente que me ajudou. Você também. Acho que a Camila também, né? Júlia, Joana, todos. Então, assim, Renan. Então, assim, é um momento digamos assim, de estreitamento de vínculos também, sabe? Porque você vê quem é que tá ali pra você, né? Que aquilo ali é uma doação pra você mesmo. Tanto que, assim, eu me lembro que das minhas 24 horas, eu tive foram 4 colegas que ficaram na minha, que a gente era regional, fica em casa, né? Eram 4 colegas que foram pra minha casa, que ficaram na minha casa, tipo, de 11 da manhã até 9 horas da noite, fazendo resumos e me passando perguntas, não sei o quê, e eu não esqueço. Você não esquece nunca mais, porque são pessoas que estão ali só pra você, né? São anjos na vida da gente mesmo, não é à toa que eles têm esse nome de anjo. E eu me lembro que eu fiz a minha prova e eu saí quando acabou minha prova, eu fui em casa, tomei um banho, troquei de roupa e fui pra casa de uma amiga minha, que a prova dela era no dia seguinte. Aí eu fiquei com ela às 24 horas também, até a madrugada, pra poder ajudá-la. Eu só fui dormir... Você fez 48. Basicamente. Fiz quase uma escala de revezamento, fez 48... Porque é isso, você precisa dessas pessoas, né? Não tem como, ainda que você... Não dá. Você precisa, Não dá. Ir sozinho. Não dá. Assim, passar no concurso sozinho não existe, né? Então, assim, se hoje eu passei no concurso, eu devo muito, tudo
as pessoas que me ajudaram na trajetória. Tanto os professores que me acompanharam, que se dedicaram, que falaram assim, Felipe, melhora isso, melhora aquilo, melhora aquilo. Você tá falando demais, você tá falando muito ferrenho. Ou as pessoas que estão dispostas ali, né, a acolher os lamentos, assim, eu não consigo entender esse tema, direitos humanos, de não sei o que, não sei o que lá, eu consigo entender. Às vezes tem uns temas absurdos, assim, que você não consegue compreender de uma hora para outra, né? E é muito legal, gente. É muito importante, sabe? Eu acho que a melhor fase do concurso Também acho. é essa preparação para a prova oral. Também Essas acho. 24 horas. Porque é um momento de, sabe, de projeção. Sabe, de projeção e de estreitamento de laços. Aí quando você chegou lá, né, como é que você se sentiu, tipo, chamando seu nome, aí você subiu lá na tribuna, como é que foi? Como é que foi? Você lembra a ordem dos examinadores? Se teve, sem citar nomes necessariamente, mas se foi algum que te apertou mais? Ou você achou que, de uma maneira geral, foram todos receptivos e te ajudaram de alguma forma nos momentos mais tensos da prova? O que eu percebi foi que eu consegui ter a empatia, me comunicar com toda a banca, sabe? Coisa que eu aprendi, eu fiz curso de oratória na época, e a gente tem que olhar para todos os examinadores, temos que nos comunicar com todos eles, né? Não é para ficar olhando para baixo, né? Você tem que ter contato visual. Não dá para olhar só para um, sabe? Então, eu lembro que eu fui chamado, sentei, cumprimentei cada um, né? Cumprimento a banca, acho que eram 5 ou 6, né? Não. Aí, diante disso, a gente, assim, estou à disposição para a arguição da prova, né? Se coloca, né, uma postura de se colocar ali para ser sabatinado. Então, eles começam, aí um vai começar, depois vem o outro. Eu não lembro muito a ordem, eu acho que quem começou foi o Bolsinhas, salvo engano, que é da Universidade Federal, né? Que é da OAB. E depois veio o tema, acho que de constitucional, acho que veio da direita para a esquerda. Assim. Aí então você chegou a pegar a substituição, né? Porque o Bolsinhas, ele era o suplente, ele não era o titular. Isso, cheguei a pegar professor suplente. Suplente. Isso, na hora, causou algum impacto para você ou você já... Não, porque a nossa prova demorou muito, né, Bianca? A gente ficou um mês naquilo, né? E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Então, assim, tinha dias que o Cláudio Brandão não podia ir, tinha dias que o Luiz Felipe não podia ir, tinha dias que o Manricho podia ir, ou sim. Então, assim, a gente tem que se preparar para tudo, né? Tanto para os titulares quanto para os suplentes. Às vezes, eles têm opiniões absolutamente diferentes. Sim. Entendeu? Então você vai sortear o ponto de, sei lá, né? E um é pró isso, outro é pró aquilo. Sim. Você tem que dar Então você tem que estar preparado para responder de forma coerente, lógica, razoável, né? De que o examinador compreenda de que você é um juiz, e que você é imparcial e que você não está ali para debater ideologia ou debater ou criar uma nova doutrina ou se filiar ou defender, levantar uma bandeira. Ninguém está ali para levantar uma bandeira, né? A gente está ali para ser sabatinado do nosso conhecimento jurídico, da profundidade do raciocínio que a gente tem para solucionar os problemas, da possibilidade que a gente tem de lidar com pessoas, com autoridades, assim, em situações de pressão, né? Ou em conflitos, às vezes, ser interrompido na prova oral pelo examinador. Você tem que estar
preparado para isso, você não pode interromper ele. E essa interrupção dele, exatamente, vai te cortar o raciocínio, né? Mas você tem que estar preparado para calar imediatamente. E depois, se ele quiser retomar aquele mesmo assunto, você tem que se lembrar para poder continuar exatamente de onde você parou, muito próximo daquilo. Isso provavelmente é um teste, porque a gente é interrompido em audiência, né? Por algum conflito ou por a mesma indagação de um advogado, e você não pode perder o fio da meada da audiência porque você foi interrompido. E esse viés prático, eu não sei se a Bianca concorda comigo, mas a gente tem visto nesse segundo concurso nacional o viés prático desde a primeira fase. Né? A gente teve a banca da FGV, que fez a primeira, fez assim, mas né, foi a banca que organizou a primeira fase. A gente teve uma segunda prova de sentença, obviamente, é prática. Mas você acha que as perguntas da prova oral também têm esse viés prático para saber, ó, o senhor, como magistrado, vai fazer assim, vai fazer assado? Normalmente é assim? Tem também, né? E pegando o gancho com o que você falou antes, Aline, essa questão de ter inteligência emocional para lidar em situações de críticas, né? Que ele pode te apertar e você tem que estar preparado para ter uma postura de serena, né? E resolver. Eu te dei o problema, tipo, o examinador me interrompeu, ele jogou uma pergunta que eu não sei. Resolva isso. Inteligência emocional, né? E com relação aos casos práticos, sim, né? Eles também fazem esse tipo de abordagem, até para saber, eu digo assim, a prova oral é uma prova de razoabilidade e proporcionalidade, que são os dois maiores princípios que regem todos os... Porque não existe balança de direitos fundamentais sem razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando tudo, né? Então, eles vão testar isso em você. Se você tiver uma postura radical ou uma postura muito firme numa direção, sem ter uma coerência, né? uma proporção, né? Ah, não, essa execução de 5 milhões, posso penhorar um imóvel de, sei lá, vale a pena penhorar um Fiat Uno de 1990 de um cara que está sendo executado de 5 milhões. Mover toda uma máquina. É proporcional? É razoável? Não, ao tirar o Fiat Uno do cara, tipo assim, esse tipo de coisa eles vão testando também, porque a imparcialidade passa por isso, né? Para você ponderar o que vale a pena, onde a justiça está ali, né? O que as pessoas estão esperando do Poder Judiciário? Estão esperando uma pessoa má que vai cumprir o rigor da lei a todo custo, né? Ou vai tentar uma conciliação? Conflitos de família, então, seja todo mundo aqui já, né? Sim. Pai e mãe de um lado, tio e tia. Eu já começo assim, eu sou super conciliador. Eu já começo assim, não dou sentença em casos de família. Vamos fazer um acordo, vamos conversar. E faço toda uma sessão de terapia, pra saber por que chegou ali. Eu já julguei processos assim, era um irmão contra o outro e a mãe chorando dentro da sala de audiência por ver aquela situação. E a gente verifica, você consegue verificar que ali é muito mais uma picuinha pessoal do que patrimonial. Né? E o juiz, nesse ponto, ele tem que ter ou a inteligência emocional, né? De falar assim, como vamos pensar assim rapidamente, como vamos resolver isso, né? Da forma menos traumática. E eu, nesse caso, eu falei, olha só o que vocês estão fazendo com a mãe de vocês. É isso que vocês querem? É terapia. Vamos tentar resolver isso da melhor forma. E saiu o acordo. Né? Se não saísse, eu ia ter que julgar, mas a prova oral é muito isso. Né? Ele vai te colocar uma situação e, sinto muito, resolve aí. Você vai ter que resolver como candidato, porque ele quer saber se você, dali a X meses, quando você tomar posse, você vai ter, independente da ENAMAT, essa coisa toda, você vai ter condições de resolver, né? Exatamente. E assim, e são situações, né? Porque assim, a magistratura, a gente que, aqui no Sudeste, né? É uma bolha o Sudeste. A gente tem realidades de trabalho que não são realidades do resto do país. Né?
Então, ele vai querer saber se a primeira vara que você for trabalhar for a vara, por exemplo, de trabalho escravo, só de justpostulante, como é que você vai se virar? Entendeu? Tendo na mesa criança de um lado e pistoleiro do outro, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Primeiro juiz, sabe? Assim. Então, assim, como que você vai lidar com isso? Então, você tem que estar preparado para tudo, porque a gente não sabe onde a gente vai trabalhar. Com curso nacional, então, a gente A gente está numa situação... tipos de demanda e de comportamentos sociais. Até você, como juiz, como você vai lidar com os postulantes, porque a parte que está ali, eu já peguei casos de empregado e empregador analfabetos, estavam ali sem advogado. Então, assim, é essa situação. Você não pode advogar nem para um nem para outro, mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que ali não tem uma pessoa que tenha conhecimento técnico. Exato. Então, assim, como você vai agir nessa situação? Até como a forma de falar vai ter que ser diferente, né? Para você se portar. A gente tem que se despir de muitas coisas, né? Assim, chapéu de cowboy na audiência, chinelo, tipo assim, não tem... A gente não tem como, né, numa vara única, numa zona rural, exigir determinados tipos de comportamentos sociais que não condizem com a realidade social daquela comunidade. Eu tive uma audiência Então, aqui, não aqui na capital, né? Aqui no Rio, que eu passei por alguns para cá, que o reclamante chegou de chinelo e de bermuda. E o segurança não queria deixar subir. Eu falei, pode deixar. Ah, mas eu falei, pode deixar. Porque, assim, é a forma como a pessoa tem de se vestir. Ela não tá ali daquela forma com desrespeito à jurisdição. Não, a vida dela é daquele jeito. E, assim, os ministros, quando estão ali, eles estão verificando se você tem condições de ter esse tipo de sensibilidade e avaliar que nós estamos numa sociedade que tem, né, pessoas de todos os níveis sociais, todas as possibilidades, todas as condições. O juiz vai ser instado a se manifestar sobre isso também. E assim, né? Então a gente vai trabalhar em lugares que as pessoas vão te chamar de você, de moço, Sim, de querido. cara, de querido. E assim, você tem que entender que as pessoas não estão atrás de uma toga, né? Atrás de uma formalidade. E não está respeitando por isso. A justiça do trabalho, sendo uma justiça social, tem que compreender que a gente lida com pessoas também, né? Com pessoas que não têm acesso a formalidades de etiqueta, de pronomes de tratamento, etc. Exatamente. Né? E isso que você falou com relação à vestimenta, isso pode ser tema de prova oral também, né? E o examinador vai querer saber, assim, qual é a razoabilidade e proporcionalidade de um juiz permitir ou não a entrada de uma pessoa de sandália no fórum, na audiência. Exatamente. Eu vou excepcionar a regra para essa pessoa? Vou. É razoável? É proporcional? É. Você fala assim, não pode. Não. Peraí, por quê? Não, porque tem que cumprir. A custo de quê? Qual é a razoabilidade? Que direito fundamental está sendo balanceado aí, nessa sua ponderação? A sua balança está pesando para qual lado? Isso aí é razoável. É desproporcional. Não é assim que se age como... É isso que eles querem saber. Se você vai ter a razoabilidade e proporcionalidade para decidir as situações que são excepcionais. Até essa questão hoje em dia da audiência virtual, né? Eu acho que isso talvez seja muito questionado na prova oral. Que a gente está nessa mescla de audiência presencial e audiência virtual. Então, até onde, o que a gente vai ser razoável na audiência virtual, o que vai ser razoável, porque mudou muito. A gente trocou a roda do carro para ele andando. A gente pegou essa parte de audiência virtual, sem regulamentação, às vezes sem saber, eu espero a conexão, eu não espero a conexão, qual é o limite de tempo, será que eu vou adiar a audiência para o ano que vem, eu inverto a pauta, a gente está
tá andando trocando a roda do carro para ele andando, né? E eu acho que isso talvez seja um grande questionamento dos ministros, porque quem entrar hoje vai entrar com essa realidade. Exatamente. E aí tem uma grande situação, né? Porque a primeira instância que vivenciou essa pandemia atual, né, e audiências híbridas e tudo, quem está lá em cima não pegou os perrengues que a gente tem na sala de audiência da primeira instância no interior, entendeu? Então, assim, a gente tem que abrir mão de muitas formalidades, colher depoimento. Ah, tá no escritório do advogado? Vai fazer o quê? É um advogado sozinho, zona rural, sabe? Ah, tá fumando. A pessoa tá, sei lá, sentada num tronco de árvore no meio da fazenda. Então, assim, são situações que a gente tem que adaptar e acomodar. No final das contas, né? O que é o direito se não é a situação social, né, acomodada na normativa? Se a gente não acomodar essas situações excepcionais, a gente não entende o que está se passando na sociedade. É verdade. E, gente, vamos nos encaminhando para o fim. Olha como passa rápido, Felipe. Muito. Não é? É maravilhoso. Papo maravilhoso, por isso passa tão rápido. É você que vai fechar o podcast e eu quero que você, depois que a Bianca se despedir, você passe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para os nossos alunos, enfim, que passaram para a prova oral. Como é que eles têm que pensar? Ou o que eles devem fazer? O que você acha que não pode faltar nesses últimos dias, antes do sorteio do ponto, até sortear o ponto, enfim. Bianca fala, depois Felipe me dá essa mensagem. Ó, não surte. Não surte. Cuide da saúde física, emocional, sabe? Movimente-se. Não adianta ficar só estudando. Quando eu fiquei só estudando, sem atividade física, eu tive síndrome do pânico, sabe? Então, assim, a tua saúde é o que vai te proporcionar a tua habilidade de expor na prova o que você tem a oferecer, né? E a dica principal é: haja com razoabilidade e proporcionalidade. E não existe direito sem razoabilidade e proporcionalidade. Repito isso assim, diuturnamente para tu. Porque não é lado A, lado B, não é nada disso. A imparcialidade, ela vai passar por uma balança de direitos fundamentais. E se você perceber que é razoável gozar de um intervalo de uma forma assim, de vigilante, assim, ou não é assim, essa pessoa que trabalha em hospital, é razoável tirar o intervalo dessa forma? Tem como, né? Então, assim, tem a sua balança da justiça bem assim, equilibrada, né? Bem ajustada. E essa balança vai ser ajustada com a preparação, com a leitura, com toda a bagagem que a gente vai adquirindo nos estudos, com todo o treinamento, né? Para demonstrar a eles isso, que a gente está aqui para... Não é para ser justiceiro, não. A gente está aqui para resolver o problema da vida dos outros da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível. Tanto que eu falo assim, eu não vou dar sentença nesse caso, porque isso não vai resolver o problema de vocês. Que a gente chama de demanda subjacente, né? Sim. Uhum. O problema de vocês é esse. Vamos conversar. Ser juiz não é só fazer audiência e dar sentença. E eles não querem. Às vezes até querem números, mas, assim, resolver, né? Recompor, né, estancar aquela lesão social que está acontecendo ali, é muito mais importante e gratificante para a gente na posição que a gente ocupa do que ficar fazendo número, isso inevitavelmente. E eu acho que na prova oral eles vão procurar saber se você está disposto a enxergar, né, o lado humano da processo.
né? Não é só um número. Vai ver a foto das pessoas que estão ali. E olha o nome. Eu faço questão, por exemplo, toda audiência, de anotar o nome de todo mundo que está em mesa e chamar todo mundo pelo nome. Porque a gente tem que humanizar a justiça. A justiça não é uma pessoa numa toga, né, preta, assim, e numa sombra, e que não tem contato visual. Não, a pessoa olha, né, ela tem contato. Se a pessoa está sem paletó, tira também, sabe? A justiça é humana. Muito E como juízes de direitos humanos, a gente tem que compreender mais ainda que a nossa missão é garantir a proteção, né, dos direitos humanos e a nossa balança tem que estar bem afinada. O juiz de trabalho é esse. É uma justiça especializada justamente por isso. Porque ele tem que ter a razoabilidade e a proporcionalidade de ter a balança dos direitos humanos ali, ó, sutil. Na prova oral eles vão querer ver isso. ótimo. Bianca, Felipe, eu vou me despedir. Obrigada por você ter aceitado. Isso aqui. E venham outros e a gente vai te convidar para voltar. Tamo junto. Tchau, gente. Beijo, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.